Muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Ghoul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. E no episódio de hoje, meu querido amigo André Soares, também conhecido como André Imperador. Como que você está? Opa, muito prazer. Satisfação, né? Estar aqui hoje, convidado nesse podcast. Acho que vou trazer muito conteúdo aí que pode agregar. Tenho certeza que vai agregar, né? Quem agradece sou eu, André. Quem agradece satisfação. sou eu. Só para vocês saberem um pouquinho mais de quem é o André Imperador, ele é empresário, palestrante, mentor, ele é investidor e também um grande influencer também na área de conexão e de vendas. Também acredita que dentro dos seus maiores medos é onde tem o seu maior talento ou onde você alcança o sucesso de fato. Certo, André? Exatamente, Vinícius. É a pura verdade, né? Muitas vezes a gente tem medo, principalmente do que vão achar, do que vão pensar. E muitas vezes a gente deixa de acessar um outro nível pelo medo. Né? E o medo hoje, até mesmo tem gente que fala que tem mais pessoas que têm medo de falar em público do que da morte. Isso é fato. É o medo da rejeição, né? Exatamente. É o principal medo ali. Mas a primeira pergunta que eu faço para todos os meus convidados, e você está aqui para isso, é: quem é o André? O André é um homem que se descobriu a cada dia, né? É um homem que é filho, principalmente, né? Que através da vida dele hoje ele vive de princípios. E através da vida dele ele levar e ser boca, né? Para poder levar a palavra para outras pessoas. Através das conexões e o principal, que é a maior conexão, é a conexão do reino. Então, quando o André entendeu isso, ele deixou o velho homem e começou a viver um novo homem, né? E a gente está aqui para poder viver o melhor dessa terra. Então, o André hoje ele é um filho que ele se descobriu que através das conexões ele pode facilitar a vida de outras pessoas, ele pode gerar acesso, ele pode gerar recurso, ele pode ser uma ponte que pode levar as pessoas muito mais longe. Perfeito. Você falou uma coisa que é total verdade, né? Quando nós temos conexão com o Papai do Céu, exato, Deus consegue fazer com que não só a gente prospere, que é natural, mas que a gente possa transbordar na vida de outras pessoas, que é o mais importante. É o principal, né? É o principal. Exatamente. André, me fala um pouquinho. Vamos voltar no tempo. Eu quero conhecer você lá atrás. O seu sonho, você sempre trabalhou com vendas? Como que foi o seu início de jornada? É muito interessante porque eu nunca trabalhei como CLT. Eu sempre empreendi. E sempre teve essa visão? Sempre teve essa visão, né? E assim, eu empreendo desde os meus 10 anos de idade. E o meu primeiro empreendimento foi fazer um circo. Foi no interior de São Paulo, eu venho da região ali de Flórida Paulista, Damantina, Presidente Prudente. E na nossa região ali, antigamente, tinha muitos circos que visitavam as cidades, né? E quando o circo chegava, a gente ficava ali, aprendia sobre os espetáculos. E aí, para monetizar com isso, eu, junto com os meus amigos de infância, meu pai ele era funileiro e lá em casa tinha um barracão grande, então tinha espaço. A gente colocava uma lona mesmo, uma lona amarela, amarrava como se fosse um circo e a gente treinava os espetáculos que a gente aprendia no circo. E com isso a gente monetizava como? Cobrando a entrada dos nossos vizinhos, dos nossos amigos de escola. E eu lembro que tinha uma amiga minha, a Jéssica, que o pai dela, o Vandir, tinha um bar e a gente pegava já consignado paçoca, refrigerante, a gente fazia pipoca caseira. Que legal isso. E a gente começava a monetizar com isso. Aí depois vendi gelinho, carpinei quintal, sempre inovando e trazendo soluções para que eu pudesse, né, monetizar, fazer dinheiro com aquilo. Porque eu sempre fui incomodado de ter que ficar pedindo para os meus pais dinheiro para comprar uma camiseta, dinheiro para poder comer um lanche ou outra coisa. Naquela época ainda com R$1,50 você comia um hot dog e uma tubaína. Hoje com R$1,50 você não compra nenhuma bala. antes, aquela época realmente foi boa. Você participou da época de saquinho também? Sim, refrigerante saquinho, aquele salgadinho. Principalmente a tubaína. Todo mundo, né? Acho que a tubaína funada, que é não fazendo já um merchan aqui, mas é da minha região lá de Presidente Prudente, né? A fábrica fica lá. Você entendeu? Então, assim, graças, eu acredito que essa parte de conectar, essa parte de falar com pessoas, além de ser um dom... Você nunca teve esse entrave, né? Porque se você estava no ambiente ali do circo, isso, tudo, fazendo a venda,
venda propriamente. Sim, sim. E meu pai também, como era um cara muito bem conhecido, bem relacionado, ele era funileiro, então todos os dias tinha movimento e eu sempre fui criado num monte de gente. Então isso você vai adquirindo. Por quê? A sabedoria é algo que você adquire com a experiência, né? Então quanto mais experiência que você vai ter, mais sabedoria você adquire. Principalmente quando você aprende a adquirir a sabedoria vendo o erro de outras pessoas. Uau, é sobre isso. Exatamente. É muito importante frisar. Quando você consegue perceber o erro e começa a lidar os seus próprios caminhos, Sim. cara, é só sucesso na certa, realmente. É surreal. Mas me fala, quando que você percebeu que isso era o jogo? De gerar conexão para a venda? Sim, eu identifiquei que eu tinha essa facilidade de lidar com pessoas e eu sempre fui uma pessoa que, assim, foi proativa. Essa é uma das maiores qualidades que eu vejo tanto num colaborador hoje, tanto no empresário, no empreendedor, a proatividade. É aquela pessoa que pensa fora da caixa. Enquanto a manada está pensando em seguir alguém, o proativo ele já está querendo fazer mais do que é para ser feito. Ele está querendo literalmente traçar o caminho. Exatamente. E aí, assim, eu sempre tinha eventos, eu sempre colocava alguma coisa para vender. Aí depois a gente teve loja de conveniência também. Eu fui por 5 anos campeão pela Ambev como a loja por porção de habitante que vendeu mais bebida. E a gente, na época, a gente fazia eventos, a gente falava assim, não tem dinheiro. O palco era a sua casa, né? Exatamente. A gente tinha acesso, né, alguns acessos, então só que a gente falava, caramba, eu tô sem dinheiro, vai ter um evento para mim, como é que eu vou fazer para arrumar esse dinheiro? Aí a gente, na hora, já bolava um pagode, já bolava um sertanejo, organizava, alugava, então eu sempre fui da parte de organizar as coisas, né, entendeu? E monetizar com isso, cobrava entrada. Até que, não sei se aqui na capital tem, na nossa conveniência lá, a gente fazia todo domingo, a gente fechava a rua, tem até no YouTube alguns vídeos, a gente colocava 400, 500 pessoas na rua. Legal. E lá tinha um negócio que a gente fazia que chamava recadinho, né? A gente trazia um DJ e aí a gente soltava nas mesas um papel e uma caneta e aí, por exemplo, o Vinícius manda lá pro André. André, tem sim. Manda recadinho, manda para aquela menina que você quer mandar um chaveco, algo assim. Então a gente sempre fazia isso e sempre inovando, né? A inovação é algo que atrai as pessoas. Por quê? Porque ele gera uma nova experiência. Sim, entendeu? Verdade. Então, hoje eu falo que muitas pessoas eles querem abrir negócios, querem abrir comércio, só que eles querem fazer o mesmo, o que outras pessoas já estão fazendo. Eles querem fechar no mesmo horário, querem abrir no mesmo horário, então não entrega algo diferente, né? Então, assim, quem inova sempre sai na frente. E hoje você já desenvolveu uma metodologia de vendas com conexão, com princípios. E nessa jornada eu trabalhei também por 14 anos como correspondente bancário. Comecei com o Bradesco, assim que as lojas de crédito consignado saíram de dentro das agências. Depois eu fui para o BMG, Itaú BMG. Fiquei 14 anos, depois nessa jornada tive 6 lojas também, fui campeão de vendas, faturava na faixa de 1.700.000 mês para uma cidade de proporção de 27 mil habitantes, enquanto o Presidente Prudente, por exemplo, com 400 mil habitantes, ele faturava 1 milhão. E eu descobri o quê? Eu descobri que através das conexões. Eu falo que hoje tem até um filme que todo vendedor, o cara que fala que é vendedor e não assistiu, o do Bill Potter, que chama De Porta em Porta. De porta em porta. Esse é o vendedor raiz, né? Que fala sobre paciência e persistência. Lá naquele filme eu aprendi o quê? É o que fala de diversos não. Exatamente. Você vai tomar na vida não, caramba. Exatamente. Mas você tem que... O primeiro sim é o que te destrava. Exato. E aí, Vinícius, o mais interessante daquele filme é que eu entendi que o principal das vendas é o olho no olho, é o TED a TED. E no interior de São Paulo, como é uma região que é muito cheia de presídios, então assim, o fonado, a gente usava ouro reverso, só que não tinha uma conversão igual uma cidade grande. Isso era onde, desculpa? Região de Presidente Prudente. Não onde Presidente Prudente é agora. Você veio de qual região? Eu vim de Flórida Paulista, interior Flórida de São Paulo, Paulista. tá? Alta Paulista. Tá? Então, assim, lá a gente tinha uma certa dificuldade do que na cidade grande, porque na cidade grande você não consegue bater porta a porta e a pessoa não vai deixar você entrar. Sim. E aí, no interior, eu desenvolvi, através desse filme, eu entendi, falei, cara, isso daí dá game. E aí eu comecei a colocar alguns colaboradores para fazer o porta a porta, que é o quê? Entender, né? Só que qual que é o diferencial hoje do vendedor? Muitos vendedores são tiradores de pedido. E qual que é o vendedor que se destaca? Aquele vendedor que interpreta e ele descobre quem que é o Vinícius.
O que o Vinícius gosta, o que o Vinícius faz, o Vinícius tem filho, não tem filho. Então, ele mapeia antes de sair para campo. Então, quando ele já tem tudo aquilo mapeado, fica bem mais fácil dele entender e fazer perguntas abertas para o Vinícius, entendeu? Então, ele não está indo lá para vender algo para o Vinícius, ele está indo lá para solucionar um problema do Vinícius. Perfeito. Então, se torna muito... O mindset é totalmente diferente. Exatamente. Então, quando você se torna um especialista... Porque muitas pessoas hoje eles querem ser um vendedor, mas eles acabam sendo só apenas um tirador de pedido. Por quê? Porque não faz com excelência. Entendeu? A perfeição, o que é a perfeição? A perfeição é a junção da disciplina com a constância. Quanto mais você faz, mais fácil vai ficando e melhor você fica. Então, quanto mais eu entendo o Vinícius, o que o Vinícius gosta, faço perguntas abertas, fica muito mais fácil de eu trazer oportunidades para o Vinícius. Então, não já se torna uma venda, se torna oportunidade. Então, nisso eu fui também campeão de vendas várias vezes pelo Itaú BMG. E aí teve um ano de 2017 para 2018, eu tive um burnout. Então, eu já não aguentava mais ficar no operacional. Porque eu tive uma certa dificuldade também na liderança, porque eu não sabia delegar. Eu tinha muito problema na questão de delegar. Eu absorvia tudo, Sim. Eu via as pessoas não faziam, eu queria fazer. E aí isso acabou me saturando. Eu tive mais de 12 colaboradores fazendo esse porta a porta. E aí chegou um tempo que eu falei, não, chega, não consigo mais ficar dentro do escritório. E aí como na época da conveniência lá atrás, eu tinha muito contato com o Paraguai. E aí eu resolvi, liguei para um amigo meu e resolvi, acabei ficando 8 anos no Paraguai. Tive... uma loja de esportes no Paraguai, a gente vendia lá remeira, pantalão, que é camiseta, short, toda a parte esportiva, né? E aí foi bem engraçado, por quê? Porque eu sempre levava mercadoria do Paraguai para o Brasil e do Brasil para o Paraguai, porque o Paraguai ele não produz nada. Sim. O Paraguai, a maioria das coisas são todas, ele importa, então eu importava o fitness do Brasil e trazia do Paraguai para o Brasil as tailandesas. Né? Então, assim, sempre... Só que isso tudo através do quê? Através das conexões. E desde do meu primeiro negócio, que começou lá atrás, voltando lá atrás, como é que foi a minha primeira conexão? Eu entendi que pro meu vizinho deixar eu jogar o Super Nintendo na casa dele, eu tinha que me conectar com ele. Então, quanto mais íntimo, mais próximo eu estava dele, mais vezes ele lembrava de mim e me chamava para jogar o videogame. Que legal. A prática que você está fazendo, basicamente, é o netweaving. É que não existia essa palavra, agora Correto. É uma coisa mais... que é o tete-a-tete, é o olho no olho e se conectar verdadeiramente com a essência da pessoa. Exatamente, né? É o rapport, né? Muitas pessoas falam, entendeu? É a leitura. Sem usar técnica, é o rapport natural, né? Exatamente, isso. Só que naquela época não tinha... a gente fala, né? Que todo mundo hoje fala sobre network, fala sobre conexões. Eu falo que, para mim ainda, só americanizou. Não é nada mais, nada menos sua, do que o QI. Quem indica. Fato. Exatamente. Verdade. Então, assim, hoje eu tô aqui por quê? Porque eu me conectei com alguém que é conectado com o Vinícius, que indicou o André Imperador para vir aqui falar com o Vinícius. Exato. Entendeu? Sempre é conexões. Exatamente. Então, assim, quando você entende o game Grande das Rubão, conexões... inclusive. Um abraço, irmão. Quando você entende o game das conexões, que ela pode te levar a se conectar com pessoas e estar em ambientes, quando você descobre que você tem que ser interessante e intencional e não interesseiro, o jogo começa a virar. E o mais importante que eu falo sobre as conexões também, Vinícius, é que muitas pessoas, eles querem acessar muitos lugares, só que eles não servem. E o principal das conexões é o princípio. É o quê? Servir e honrar. Exato. Sirva primeiro para que você tenha algo em troca. E né, a gente nem está falando sobre reciprocidade, não está falando... Não, é natural. Não faça algo querendo em troca. Sim. Mas faça... por querer bem a pessoa, que aí você serve, você acaba sendo servido naturalmente. É a lei de Deus, né? Não Exatamente. E aí, Vinícius, nessa época eu voltei pro Brasil, foi antes da pandemia. Eu falei, cara, já cansei também, tô cansado de viajar, porque eu morava a 700 quilômetros. O burnout ele veio por estresse, né? Isso, ele veio por estresse, eu tive uma paralisia facial. Também foi muito ruim para mim, porque nessa época eu estava começando a fazer conteúdo, então você com a boca torta lá. Então foi algo que
eu falo, né? Às vezes vem as coisas para poder te parar, te poder Deus te tem o seu desviar do momento seu pra propósito, tudo. né? Acho que todos nós aqui temos propósito, só que muitas vezes vem obstáculos que você olha para ele assim, para você parece que é impossível. Entendeu? Você fala, nossa, eu acho que eu vou desistir. Quantas vezes eu não falei que ia desistir? Quantas vezes eu já quebrei negócios, né? Mas eu tive sempre algo que é muito importante, que eu tenho até uma tatuagem, que é a resiliência, né? Então, assim, eu falo que um bom líder, ele tem que... a principal qualidade dele é a resiliência. É quando você, através das dificuldades e das adversidades, você consegue dar a volta por cima. Perfeito. E é bom quando você fala sobre resiliência, porque eu vejo que você, não só a parte de resiliência, mas você tem todo um background ali. Você não fala só sobre vendas. Você não fala só sobre conexão. Exatamente. Você acaba indo para todo um disciplina, comportamento, liderança. Correto. Tudo isso você acaba dando nas suas palestras também. Sim. Né? E assim, foi muito legal porque, falando sobre isso... É um combo. É um combo, porque muitas coisas a gente aprende pelo decorrer da caminhada. Sim. Então, assim, por isso que é muito importante a gente estar atento. Sempre estar com o radar ligado, com as antenas ligadas. Por quê? Porque os sinais vêm, só que muitas vezes a gente está distraído. E é isso onde a gente acaba caindo. Por quê? Porque muitas vezes o Vinícius ele vem e me dá um conselho. André, não vai pela direita porque pela direita tem um buraco. E aí eu distraído, não presto atenção, vou na direita e caio no buraco. Então, assim, inteligência e sabedoria tem uma diferença. Total. Certo? A inteligência é quando você cai no buraco e você, na segunda vez que você vai passar lá, fala, opa, peraí que aqui tem um buraco. E a sabedoria é quando o Vinícius me fala que lá na frente tem um buraco e eu presto atenção e falo, pô, o Vinícius falou que lá na frente tem um buraco, então eu vou desviar dele. É sobre isso. Mas me fala aí, o que é ser um sexy hunter? Você fala bastante isso. Sim. Isso é muito legal, né? Sobre o Sexy Hunter, porque eu tenho um amigo, abraço até pro Ricardo Portes, né? O pai dos Porsche, lá de Balneário Camboriú. Vou trazer ele aqui ainda a qualquer hora. E a gente tem uma amizade muito grande. E nessa época que eu fiquei no Paraguai, eu fazia um papel de personal shopper. Que é o quê? O personal shopper, ele vai dentro de uma loja, ele liga lá para o seu cliente, ele faz uma chamada de vídeo e ele cobra uma porcentagem para trazer aquela venda personalizada para o seu cliente. Então, é um personal shopper, é uma venda personalizada, certo? E eu entendi que o Ricardo, ele fazia isso da mesma forma que eu fazia, só que ele fazia com Porsche. Né? Então o Vinícius ligava, Ricardo, eu preciso de uma Porsche 911 Carrera com as rodas de carbono e tal. E ele saía caçando para você. O Hunter é um caçador. E a gente está sempre caçando o quê? Oportunidades de negócio. Muitas pessoas falam, você tem que ter foco nisso, foco naquilo. Só que em tudo eu vejo oportunidades. E quando você entende que você tem que aprender a delegar para você poder sair para o comercial e não ficar só no operacional, você tem que ter o seu momento estratégico, mas você tem que sair ali, caçando oportunidades, né? Muitas pessoas falam, eu não tenho emprego, não tenho isso, não tenho aquilo, mas não procura oportunidades. Ele fica esperando a oportunidade chegar até nele. E aí as coisas não acontecem para quem espera. Entendeu? Só acontece para quem... E aí você criou essa metodologia. Exatamente. E aí eu dei o nome para o Ricardo de Personal Hunter. Por quê? Porque é uma venda personalizada e ele em especial em carros de luxo. E aí eu entendi o Ricardo falando para mim, André, mas você também é um personal hunter. Eu falei, cara, eu não sou um personal hunter, mas eu sou um hunter. Só que eu uso uma estratégia um pouco diferente. Eu uso a parte da sensualidade. Eu uso a parte do capital erótico. Eu uso a parte da vestimenta, a parte da imagem, a parte de você estar bem posicionado, bem alinhado. Por quê? Porque sempre, qual que é o principal? A primeira impressão é a que fica. Perfeito. E 99% de você irreverter na sua segunda apresentação, a sua imagem... É mais difícil. Entendeu? É bem mais difícil. Então, assim, querendo ou não, a gente julga o livro pela capa. E é natural do ser humano, né? Até porque a gente bate o olho, a gente sabe exatamente se a gente pode confiar ou não. Exato. Acho que tem uma certa porcentagem disso, né? A análise neurológica fala sobre isso. Que você tem acho que 87%, se não me falha a memória, que a primeira impressão é o que o nosso cérebro já analisa se ele vai confiar em você ou não. E realmente, como você falou, para converter isso é complicado. Exatamente, é muito difícil. Quando a gente fala sobre empresas, a gente fala sobre os 5 setores principais: gestão de pessoas, gestão de processos, marketing, vendas e financeiro. Vendas
tá ali no seu sangue, tá ali na sua veia. Exato. E aí entra dentro de 3 setores. Comercial 1, que é o de prospecção mais ativo, que eu acredito que você é mais lá. Sim. O relacional e o closer. Hoje, quais são os princípios básicos para você ir caçar? Como se tornar um hunter mesmo? Eu acho engraçado que, assim, o pessoal sempre está criando novos nomes, né? É social selling, é closer, é isso, é SDR, né? Só que é vendas, tudo é venda, né? O cara que vende uma caneta vende um helicóptero, entendeu? É sobre ele entender do seu negócio, é sobre ele filtrar, mastigar. Antes de ele sair a campo, ele tem que se tornar o quê? Especialista naquilo que ele vai vender. Ele tem que gostar, né, do produto. Começa por essa. Esse é o diferencial, você entendeu? Então, assim, quando a gente fala de hunter, de caçador, por quê? Porque o vendedor caçador é aquele que vê oportunidades em tudo. Então, eu estou negociando aqui com o Vinícius um carro. Só que aí, de repente, eu fazendo perguntas abertas para o Vinícius, eu entendo que ele também, além do carro, ele precisa de um financiamento para conseguir esse carro. Opa, lembrei que eu tenho o Pedro, que é especialista em financiamento do banco tal. Já faço essa junção do Pedro, já colho dele ali uma NDA para eu poder estar à frente. Isso daqui é muito importante, tá, pessoal? Nunca faça nada sem contrato. Sempre... O preto no branco é o que vale. Acabou aquele negócio do fio do bigode. Infelizmente, né? Exatamente. Eu ainda sou um porco arcaico que eu adorava. Não, eu sou uma pessoa de palavra, sou honra. Sim. E eu gosto de fazer isso. Mas hoje em dia, infelizmente, não tem como, né? O preto no branco é o que vale. E aí nisso, Vinícius, eu acabei vendo oportunidades em vários negócios. Eu entendi. Cara, esse negócio da conexão aí, ele é muito importante. Por quê? Porque hoje eu criei o funil de vendas do Imperador. Qual que é o funil de vendas do Imperador? Primeiro é a atração. Primeiro você atrai o seu cliente. Hoje muitas pessoas atraem tanto no Instagram como no Facebook, que ainda é o canal de mais acesso ainda no mundo a partir dos 35 anos de idade. Então você cria ali um carrossel, você cria ali uma imagem que vai atrair, que vai gerar desejo na pessoa. Só que quando a pessoa chega tanto no físico ou tanto no digital para ver aquele produto, eu coloquei antes da retenção o quê? Eu coloquei a conexão. Então, primeiro você conecta com aquela pessoa, atração, conexão, retenção e fechamento. Então, quando você se conecta, por quê? Tenho certeza que ninguém aqui vai chamar um estranho para ir no primeiro dia para sua casa. Mas quando você se conecta com aquela pessoa, quando você vê dentro da alma daquela pessoa, né? Você fala, cara, esse cara aqui parece que eu conheço ele há anos. Verdade. E se torna diferente, porque aí você começa a fazer perguntas abertas. Então, o Vinícius chegou para comprar um carro, só que ele saiu de lá já com a camiseta da marca do carro, já saiu com um pneu diferenciado. Apaixonado pela marca. Apaixonado. Então, e o melhor de tudo, porque o que acontece? Antes de você vender o carro, antes de você vender qualquer produto, você tem que se vender. A venda acontece antes da venda. Primeiro você se vende. Perfeito, perfeito. A venda acontece antes da venda. Por isso que você fala sobre posicionamento. Corretamente. Também. Quais são os principais pontos ali de ter um posicionamento bom? Hoje eu acredito que todo mundo, principalmente no digital, se inspira em alguém. Né? Então, assim, o que acontece muito também, né? Acontece muito os fake. Então, hoje a gente tem que estar bem atento em questão do posicionamento, principalmente do digital. Porque eu falando com você aqui, eu tenho uma história, eu tenho uma trajetória. Eu não vim do nada, você entendeu? Isso aqui foi criado passo a passo. Né? Então, assim, a experiência me foi levou... moldado por Deus, de fato. Exatamente. Né? Eu fui moldado, eu já quebrei empresa, já fui para outro país, já aconteceu muitas coisas, entendeu? Nesse percurso. Hoje eu tenho 36 anos e eu empreendo desde os meus 10 anos. Então, são 26 anos empreendendo, entendeu? Então, às vezes, hoje a gente tem que ter muito cuidado em questão do posicionamento. Né? Muitas vezes, tem gente que acha que o posicionamento é você tirar foto do lado de um carrão, é você colocar uma roupa e tá dentro de uma casa fazendo um conteúdo, mas não é só sobre isso, porque assim, roupa, carro, tudo você consegue comprar e mudar. Agora, uma coisa que você não consegue mudar é o seu caráter. Verdade. É sobre quem você é, sobre sua essência, né? Exatamente. E primeiro você precisa ser para depois ter e conquistar as coisas. Exatamente. Então, legal. Assim, só que o mais importante de tudo isso é que quando eu falo que eu era um velho homem e se tornei um novo homem, é que eu entendi que a questão da conexão, além de eu estar adquirindo ali no dia a dia, a questão da conexão,
o reino, né? O Pai que cada vez mais é um dom que ele vem trazendo para mim. Então, a questão da conexão e do posicionamento, por quê? Hoje você tem que influenciar e não ser influenciado. E como é que você está influenciando as pessoas hoje? De que forma? Você está influenciando ela através de uma palavra? Está influenciando ela a seguir um propósito ou a descobrir quem que ela é de verdade? Que através da sua vida você pode ajudar outras pessoas. Às vezes tem uma pessoa que está num ponto ali, está com a depressão, está com algo ali, que às vezes uma palavra que você lança através do digital, aquela pessoa pode ouvir, ou algo que você fala, um louvor hoje em dia, Perfeito. pode transformar a vida daquela pessoa. Perfeito. Em resumo da obra, a pergunta que fica é: como você está se conectando com as pessoas? Você está conectando somente para vender ou você está se conectando para salvar aquela pessoa? Porque realmente, às vezes a pessoa está com um sorriso daqui a aqui e tem depressão, tem ansiedade, tem problema, que é o mal do século. Exato. Né? Começa por aí. E quando você fala em questão da depressão, ô Vinícius, é algo que eu achava que nunca ia me pegar também. E o ano passado, em 2024, para mim foi um ano muito de deserto, né? Só que eu entendi o principal, que o deserto, todos os maiores homens da palavra passaram pelo deserto. E o deserto não é sinônimo de fracasso, não é sinônimo de fundo de poço. O deserto é sinônimo de treinamento, de ibope, tropa de elite. É para criar a casca dura para você poder suportar o processo com aquilo que Deus tem para te entregar lá na frente. Perfeito. E é bom você falar sobre este ponto, porque depressão, apesar de ser o mal do século e o mais falado, muita gente desacredita, nem sabe o que é. E só quem passou sabe exatamente como que é toda essa situação. Exatamente. Eu realmente entendo sobre isso. E foi recente, você falou 2024? Em agosto do ano passado, eu tive um problema de depressão. Eu achei que não ia me pegar. Por quê? Porque eu vim de uns certos processos também, que é muito importante eu ressaltar aqui, que muitas coisas do passado eu criei na areia e não na rocha. E aí, quando você cria algumas coisas na areia, o vento vem e leva embora. E aí, o que acontece? Você desmorona. E você acha que isso aí nunca vai acontecer com você. Por quê? Porque você foca naquilo que não é para focar. De vez de você colocar, como está lá em Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas ele acrescentará, você começa a colocar outras coisas em primeiro lugar. Entendi. E aí é quando o vento vem e leva embora. E aí isso daí para mim foi algo muito tremendo, porque eu não queria mais sair da cama, eu queria só ficar na cama. Eu ia na sacada do apartamento, aí eu ficava, será que eu pulo ou será que eu não pulo? Será que eu pulo ou será que eu não pulo? Deus. E foi muito difícil para mim, porque mesmo eu morando em Alphaville, hoje, graças a Deus, a roda girou. Só que eu dormi 8 meses no chão, no Alphaville. Entendeu? Então, assim, quando eu cheguei, eu passei por um processo. Então, eu passei pelo um deserto, entendeu? E eu entendi que aquele deserto fazia parte do meu processo. E aí eu encarei ele de uma forma diferente quando você entende, quando você busca a intimidade. Por isso que quando eu falo para você que a conexão, em primeiro lugar, é a conexão do reino, é isso, é você criar intimidade. Como é que você se conecta com a pessoa? Intimidade. Sim, perfeito. E quando você falou, né, de passar um período dormindo literalmente no chão, tendo essa depressão e o caramba 4, graças a Deus, né? Você superou. Graças a Deus, exatamente. Você é quem você é hoje, um palestrante, empresário. Você também é investidor? Você tem alguns investimentos, algumas empresas? Exatamente. Hoje o nosso maior business eu represento hoje a Catalisa Investimentos, né? E a Catalisa é uma empresa que a gente criou para solucionar, para catalisar literalmente os problemas de outras pessoas. Então, hoje o Vinícius ele tem um business plan que ele precisa de um investimento para finalizar uma obra, para finalizar um loteamento ou uma mina de ouro ou qualquer outro negócio. A gente trabalha tanto como a parte do crédito como a parte de fundos de investimento como parcerias. Aquele cliente que ele entra hoje com o recurso e ele tem uma participação sobre o seu plano de negócios. Legal. Você entendeu? Legal. Como funciona isso aí? Por favor. Porque eu sei que tem muitos empresários aqui que vão gostar disso aí, saber disso. Sim. Como é que funciona hoje? Hoje a gente trabalha com uma análise de crédito. É lógico que quando você tem uma certa garantia ou quando você tem um plano de negócios, o investidor hoje ele quer saber do quê? Ele quer saber quanto ele vai colocar, o prazo que ele vai colocar e quanto ele vai ter de retorno em cima do seu VGV, certo? Ou
Quando é a parte do crédito, geralmente os nossos fundos de investimento, Câmara de Comércio Exterior, eles querem saber o valor que ele vai colocar. Ele vai te dar uma carência e ele vai trabalhar num juros bem abaixo do banco. Por quê? Porque o investidor hoje, ele está acostumado ali na poupança ali de 0,8 ao mês. Então, quando ele tem um retorno ali de 1,5 ao mês, 1,8, para ele já é algo, né? A gente está falando aí de investidores que, assim, 200 mil debaixo do colchão para ele é tranquilo. Sim, entendeu? legal. 200 milhões, na verdade, né? E você tem outras... Aliás, além dessa catalisador, você também tem outro rol Isso, de hoje eu empresas. também represento, assim, hoje eu entendi que através das minhas conexões e através daquilo que eu criei um ecossistema hoje que as pessoas me procuram desde uma compra de um veículo até uma indicação de um gestor de tráfego, do videomaker. Então, assim, quando você se torna referência na parte das conexões, o que eu falo? A questão da conexão, o mais importante, querendo ou não, é a nossa credibilidade. Então, quando a gente fala sobre posicionamento, a gente gera o quê? Autoridade. Uhum. Então, quando você é uma autoridade, as pessoas começam a te respeitar, começam a te olhar diferente. E aí, querendo ou não, volta lá no QI, né? Então, peraí, lembrei. Hoje André... você é a pessoa que indica. Exatamente. Então, assim, se vier do André, quer dizer que é algo que já foi filtrado, é algo que já foi peneirado. Então, fica bem mais fácil da gente confiar. E algo que é muito importante é que o quê? A nossa confiança, a gente não consegue comprar confiança. A confiança é algo que a gente conquista. Perfeito. Para quem está começando agora, vamos voltar um pouquinho. Nessa área de vendas, nessa área de conexões, quais são os principais princípios ali que você colocaria? Eu acredito que hoje a parte de vendas é o quê? A proatividade, a honestidade, o caráter da pessoa e você ser assim, um coringa. Né? Porque tem muita gente que fala, mas eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. O principal hoje das pessoas é o quê? É colocar muleta, é colocar obstáculos, sem mesmo ter tentado. Entendeu? Então, verdade. Hoje, a venda é algo que já tem pesquisas falando que daqui 10 anos, o ápice do negócio vai ser venda. Porque tudo hoje está automatizando, tudo está robotizando, a IA está cada dia crescendo muito mais. Só que quem que vai vender esses produtos aí? Alguém vai ter que vender. Então, hoje, a profissão do século é o quê? O vendedor. Hoje, você pode ganhar infinito, entendeu? O médico, hoje, ele tem limitação de ganho, mas um médico que é vendedor, ele não atua como médico. Ele vende outras pessoas para trabalharem para ele. Verdade. E como vendedor, você acredita que o vendedor ele deveria ganhar só por comissão ou ele tem que ser o salário fixo? Agora a pergunta polêmica aqui. Isso é muito interessante, Vinícius. Por quê? Porque hoje eu descobri que não é a quantidade, mas sim a qualidade. Então hoje eu descobri que eu posso ter uma liberdade geográfica, eu posso trabalhar hoje aqui, ó, na palma da minha mão. E muitas pessoas às vezes falam, como é que eu vou começar? A pergunta que você fez, como é que eu vou começar? Começa pelos contatos que você tem no seu celular. Você não precisa ter... Tem até uma taxa, né? Tipo, 10% de todas as pessoas. Se você tem 8 mil contatos, cara, 10% você consegue vender. Exatamente. Então as pessoas não sabem como começar. Começa resolvendo problemas. Quem resolve problema ganha muito mais. Então eu não preciso ter produto, eu não preciso ter serviço, eu preciso resolver problema. Eu vou entrar em contato aqui com o Vinícius. Vinícius, estou começando aqui a gerar conexão, a gerar oportunidades. Eu queria saber hoje, qual que é a sua necessidade? O que você está buscando? Você está buscando recurso? Você está buscando, através do seu serviço, solucionar alguma coisa? É entender, né, o que o Vinícius tem para oferecer e o que o Vinícius precisa. E aí você vai fazer o quê? Vai ligar as pontas. Se o Vinícius precisa de um celular, você vai entrar em contato com uma loja que vende celular, vai fazer um orçamento, 1, 2, 3 lojas. Ô Vinícius, eu achei esse produto aqui por esse valor. Esse daqui é o mais em conta. Legal para você? Você ganha uma comissão do Vinícius e você ainda ganha uma comissão da loja. Perfeito. E vice-versa, né? O mesmo produto do Vinícius nessa coisa, você pode vender para outras pessoas também e começar a indicar. Exatamente. Isso eu acho sensacional, porque você acaba gerando uma rede de conexões. Sim. Um network, apesar de americanizar essa palavra, uma rede de conexões que você vai indicando um para o outro e você acaba ganhando das duas pontas sempre. E no interior, ou em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, cada estado tem um nome, né? Então tem uns que falam que é o cara do brick, tem uns que falam que é roleiro, tem uns que falam que é intermediador. Só que quando a gente fala sobre o vendedor, o hunter, o caçador de oportunidades, é algo que a gente está trazendo hoje para o mercado com qualidade, com
com experiência e gerando também retorno. Olha, eu vou montar esse workshop, hein? Até com o André. Até porque, André, pô, Hunter de oportunidades, o workshop dá um bom nome, não dá? Exatamente. Você participaria? Sim. E assim, já imaginou você aprender a faturar, por exemplo, de 1, 2, 3 salários mínimos até uma comissão de 2, 3 milhões? Você entendeu? Sem Olha o impacto que isso gera na vida de outras pessoas. Sem investir R$1. Né? Você tem que investir no quê? Em você mesmo. Se você quer fazer um melhor investimento hoje, invista em você. Perfeito. É legal você falar sobre isso, porque eu tenho um projeto, é para jovens, eu chamo de Jovem Prime, mas ainda estou estudando o nome, que é para dar oportunidade para jovens de 16, 17, 18 anos, porque... Correto. Quando a gente começou, eu comecei com 12 também, então eu sei, vendendo pão de mel, eu sei bem dessa jornada, que é começar a vender. Mas abriu essa oportunidade para fazer o porta a porta, porque está se deixando de existir. Exato. Né? A maioria está automatizando, a maioria, e é como você falou, daqui para frente as pessoas vão querer ter vendedores de verdade, pessoas que realmente se conectem com essência, que entendam a necessidade, porque isso é gerar perguntas, certo? Acho que um bom vendedor é um cara que sabe fazer boas perguntas? Boas perguntas te levam a bons negócios fechados. E você entende, através das perguntas, a necessidade do seu cliente. E além de você resolver um problema, você se torna um amigo. Perfeito. Me conta um pouquinho mais. Você agora se tornou palestrante. Quanto tempo você já está nessa jornada? Qual é o próximo evento? Exatamente. Vinícius, na verdade, essa questão de palestrar, eu sempre dei treinamentos, né? Eu sempre trabalhei com treinamentos de equipe, conversão de vendas. Mas você fazia isso em company? Isso, eu fazia isso para grupo de pessoas, tanto do Itaú BMG, tanto de lojas de varejo. E eu tenho uma loja no interior de São Paulo também, assim que eu voltei do Paraguai, que chama Imperador Imports. E essa loja ela veio após a pandemia. Ainda a gente Foi daí que veio o nome, André o Imperador? Exatamente. Na verdade, o nome Imperador veio quando eu era moleque, que eu jogava bola, né? E por causa do Adriano mesmo. E foi algo muito legal, porque assim, eu gostava muito da frase Veni Vidi Vici. E aí depois quando eu fui montar essa loja no interior de São Paulo, a Imperador, eu falei, cara, eu quero montar algo com a Imperador, com a flor do Imperador, né? Da coroa. E eu gosto muito dessa frase, quero pôr essa frase. Depois que eu descobri que essa frase é de César, o Imperador. Olha só que legal. Eu também não sabia disso. Que é vim, vi e venci. Que legal. E... agora, quais são os seus próximos projetos? Qual o seu sonho daqui para frente, querido? Exatamente. Quando você fala sobre palestras, sobre treinamentos, né? Hoje eu me dedico praticamente 100% na parte das conexões, em gerar resultados através das conexões. Hoje eu entendo como a pessoa qual o produto dela, se é serviço, se é produto físico, se é produto digital, e eu vendo hoje pessoas. Quando eu falo assim, eu vendo pessoas, aí tem alguém que fala assim, mas você vende órgãos? Não, eu entendo sobre a pessoa e conecto ela com outras pessoas, gerando oportunidades de negócio. Só que, qual que é o problema de algumas pessoas na hora de conectar? A pessoa entende o que o Vinícius faz, passa para o André, só que fica por ali, acabou. Ele não sabe, ele não está ali atento, ele não sabe o que mais que o Vinícius pode ter de produto ou de serviço, o que mais que o Vinícius pode agregar na vida de outras pessoas, e também não entende o principal, o que o Vinícius necessita, qual que é o problema que ele pode resolver para o Vinícius. Em resumo da obra, o que você está falando é basicamente não seja interesseiro, seja interessante, né? Exatamente. Resumo da obra é isso. Exatamente. E hoje os nossos projetos aí, dia 8, né? Dia 8 agora de março, a gente vai ter uma imersão, né, do Connect. Vai ser algo muito legal, que eu vou trazer um conteúdo também sobre a parte das conexões, sobre a Catalisa, sobre as conexões M&A, que é ligar as pontas, sobre fundos de investimentos também. E vou falar muito também sobre a importância da nossa imagem, a importância sempre de você estar elegante, né? Sobre você usar o seu capital erótico, né? Principalmente quando a gente fala sobre capital erótico, o capital erótico ele foi desenvolvido principalmente pelas mulheres. Né? Quem não lembra daquela cruzada de pernas da Charleston? Nossa, realmente. Exato, entendeu? Então, assim, quando uma mulher, ela se produz, quando ela se maqueia, quando ela veste aquela roupa que ela fala, hoje ninguém me segura. Foi um excelente exemplo, inclusive. Exatamente. E aí, além disso, tem a parte do perfume. Mas, voltado para vendas, o que é o capital?
Quando a gente eleva o nosso capital erótico, quando a gente começa a se vestir melhor, quando a gente começa a cuidar melhor do nosso corpo, a gente se torna mais atraente. Pessoas atraentes são mais bem-sucedidas. E automaticamente, se a primeira impressão é que fica, será que você olha primeiro numa pessoa atraente ou numa pessoa que chega para falar com você de chinelo e camiseta de time? Total sentido, total sentido. Não adianta você estar mal vestido para fazer um negócio. É meio que o básico, né? Você tem que estar de terno, tem que estar elegante, tem que saber se posicionar, saber se comunicar bem. Acho que tudo isso entra no capital, né? Sim. Não só a parte visual, mas também tudo internamente. Quando a gente fala sobre venda ativa e venda passiva, é muito legal porque assim, a venda ativa é a venda que a gente está todo dia ali, está ligando para o cliente, está falando, está se conectando com pessoas. E a nossa venda passiva é como se fosse uma vitrine de uma loja, é um expositor dentro de uma padaria. Você tem que estar sempre preparando aquela vitrine e a gente hoje somos vitrine no digital, no Instagram. Como é que está o seu Instagram hoje? Será que as pessoas sentem desejo em te comprar? Como elas sentem desejos e quando ela vai numa padaria e vê uma vitrine cheia daqueles bolos suculentos? Aqueles rosquinhas, aqueles doces, macarrão, pão de mel. Exatamente. Né? Então, como é que você está se comportando como vitrine? Será que alguém te compraria ou não? Me deixa um último recado para o pessoal que está nos assistindo, por gentileza. Eu queria falar que, assim, muitas vezes, se você pensa em desistir, se algo vem acontecendo na sua vida que quer te brecar, quer romper, né? Interromper, na verdade, aquilo que você vem buscando, aquilo que às vezes Deus vem colocando na sua vida, não desista, né? Principalmente quando você tem medo de algo, né? Por quê? Porque atrás do seu maior medo pode estar escondido o seu maior sucesso. Uau, é sobre isso. André, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, por ter dedicado seu tempo aqui para a gente poder ter essa conversa, esse bate-papo legal. Tenho certeza que vai voltar mais vezes para a gente poder continuar com esta resenha. Só tenho a agradecer de verdade. E nos vemos lá dia 8 de março. Exatamente, né? Espero vocês lá. Tenho certeza absoluta. Deixa aqui nos comentários qualquer pergunta que você tenha para o André, porque quando ele voltar ele já vai responder. Eu tenho certeza que ele também vai dar uma olhada ali nos comentários também. Lógico. Né? E sigam o Instagram dele, né? André Imperador, é isso? Eu, André Imperador. Eu, André Imperador. Sabia que tinha alguma coisa antes, por isso que eu fui dar uma olhadinha. @eu, André Imperador. André, mais uma vez, muito obrigado. Opa, satisfação, eu que agradeço. E assim se encerra mais um episódio aqui da Ghoul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. Permaneça bem, fique com Deus e nos vemos no próximo episódio. Tchau!